Olá, educadores e educadoras do estado de Santa Catarina. Sejam bem-vindos a esse encontro formativo sobre projeto de vida. Meu nome é Hanna Sebel Danza. Eu sou uma mulher branca de 33, quase 34 anos. Eu estou vestindo uma blusa azul estampada e eu estou no meu escritório, na minha casa em São Paulo. Bom, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar e contar um pouquinho por que eu estou aqui com vocês hoje. Eu fiz toda a minha carreira acadêmica e profissional no campo do projeto de vida e da educação socioemocional. Então, eu sou mestre e doutora em psicologia e educação pela Universidade de São Paulo. Eu trabalhei como professora de projeto de vida, e fiz diversas consultorias para diversas secretarias estaduais de educação e também para a rede privada, nesse campo do projeto de vida, que é um tema de estudo, de pesquisa, de trabalho e também uma grande paixão minha. Então, vamos começar aqui a nossa conversa de hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu acho que ajuda a gente a sistematizar alguns pontos. Vocês também podem ficar à vontade para fazer anotações que vocês julgarem que sejam pertinentes, tá bem? Então, vamos começar. Eu gosto muito de falar de projeto de vida, dando alguns passos atrás e contando um pouquinho como que essa história começou. Então, da onde que as pessoas identificaram que falar sobre projeto de vida era algo importante. Então, a gente vai ter que dar uns passos na história da humanidade mesmo para entender isso. Então, quando a gente fala de projeto de vida, automaticamente a gente pensa no futuro. Afinal de contas, a gente faz projetos justamente para o nosso futuro. Só que nem sempre foi possível escolher o que as pessoas gostariam de fazer no futuro. Há algum tempo atrás, a vida ela era uma constante reprodução do dia anterior. Então, as pessoas ali na Idade Média, um pouquinho depois também, elas não tinham a possibilidade de escolher como elas queriam viver. A vida estava determinada pela classe social que elas tinham, né, na qual elas se situavam, e geralmente essa classe social era a mesma dos seus ancestrais e seria dos seus descendentes também. Então, não havia possibilidade de mobilidade social, de fazer escolhas, de ascender socialmente. E também haviam pouquíssimas possibilidades e oportunidades de modos de viver a vida. Por isso, a escolha sobre como eu quero viver a minha vida, ela é relativamente recente na história da humanidade. E isso gerou uma grande questão, que é como eu vou viver a minha vida futura. E isso gera o tema da incerteza. O futuro ele é um tempo incerto. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Por mais que a gente projete a nossa vida, que nós tenhamos sonhos, desejos, intenções, a gente não tem certezas. E é por isso que ter um projeto de vida ajuda muito a lidar com essa imprevisibilidade do futuro, porque ele ajuda a gerar a realidade, afinal de contas ela não está definida, nós não sabemos como vai ser o nosso futuro, e também a geri-la, no sentido de gerenciar, de fazer melhores escolhas, de programar desvios de percurso, caso a gente perceba que está indo por um caminho que não leva aonde a gente deseja chegar, e assim por diante. Então, falar de projeto de vida, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é uma conquista do ser humano, poder fazer escolhas sobre o futuro e gerenciar e gerar a própria realidade. Um outro ponto que eu acho importante a gente falar se situa ali no período pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu ali? A gente teve uma falência total dos sistemas de valores, então a justiça, a igualdade, os direitos humanos e das próprias relações internacionais naquele período. Então tudo isso faliu, as pessoas viviam numa situação de extrema vulnerabilidade e incerteza sobre o que valia, o que não valia, o que era possível fazer pela própria vida. E nesse contexto tem uma figura que é muito importante para a gente quando a gente fala desse tema,
que é o Viktor Frankl. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas ele foi um psiquiatra austríaco, judeu, que foi prisioneiro em campos de concentração durante o período do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E ele fez uma série de observações sobre a vida naquele contexto extremamente adverso, e ele chegou a algumas conclusões. A conclusão mais forte do trabalho dele é que as pessoas que conseguiam sobreviver àquelas condições extremas eram aquelas que não perdiam o sentido das suas vidas, independente do sentido que fosse. Então, de algumas pessoas era tentar reencontrar familiares, pessoas amadas, de outras pessoas era até mesmo se vingar de seus algozes. Mas independente desse sentido, elas mantinham aquilo forte dentro delas. Então, ele criou uma perspectiva da psicologia que se chama logoterapia. Logo vem de logos e significa sentido. Então, é uma terapia de busca pelo sentido da vida. E esse tema é muito caro no campo do projeto de vida. Afinal de contas, ter um projeto de vida é um recurso muito potente para que a gente encontre e busque ativamente atribuir sentido para a nossa existência. Então, isso é algo que eu quero que vocês deixem reservado aí, pensando um pouquinho, a gente vai resgatar daqui a pouquinho. E, passado algum tempo, surgiu uma perspectiva dentro da psicologia que também tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é a psicologia positiva. E por que esse nome? Durante muito tempo, a psicologia se dedicou a estudar os transtornos, as dificuldades psíquicas do ser humano. Só que em algum momento, alguns estudiosos perceberam que existiam coisas muito positivas na psicologia, que mereciam ser estudadas também. Entre elas, o bem-estar, a felicidade e o projeto de vida. Então, surge esse campo que vai dar bastante ênfase ao que a gente quer entender aqui, que é como o projeto de vida pode nos ajudar a ter uma vida melhor, porque afinal de contas é sobre isso o que a gente está falando. Uma vida que faça sentido, que nos ajude a lidar com a imprevisibilidade do tempo futuro. Muito bem, esse é um panorama geral de como a gente chegou a identificar, a reconhecer a importância de ter um projeto de vida. Mas muitas pessoas me perguntam, mas é obrigado a ter um projeto de vida? Eu preciso ter? E a resposta é não. Ninguém precisa ter um projeto de vida. Mas só pelo que eu contei aqui para vocês um pouquinho, a gente já percebe que ter um projeto de vida ajuda a gente a construir um modo de vida que nos faça mais feliz, que nos deixe mais satisfeitos e, por que não, que nos ajude a transformar aquilo que nos incomoda na nossa vida e no mundo que a gente habita também. Então, o projeto de vida ele é um potente recurso para que a gente construa vidas que sejam mais plenas e mais satisfatórias. Muito bem. Então, espero ter aí convencido vocês de por que a gente começou a falar de projeto de vida e qual que é a importância dele. Mas vamos entender agora como que essa reflexão chega nas escolas brasileiras. Não sei se vocês conhecem, mas em 2011, o Brasil adotou um programa de educação em tempo integral, que teve como grande mote o projeto de vida para os alunos do ensino médio. Então, o objetivo, de forma mais ampla, mais geral, era ajudar os alunos a construírem seus projetos de vida. E o que aconteceu? Os estados que adotaram esse programa tiveram resultados muito positivos com ele. Eles perceberam uma grande diminuição da evasão escolar, e para quem trabalha com ensino médio sabe que a evasão escolar é um dos grandes problemas desse segmento, e também viram o índice de desenvolvimento da educação aumentar bastante. Então, surgiu essa grande pista de que o projeto de vida estava fazendo os alunos ficarem mais na escola e terem desempenhos melhores. E o que isso tem a ver? Imaginem só que, de repente, a escola começa a tematizar algo que é de profundo interesse dos alunos do ensino médio, que é
o que eles vão fazer na vida pós-escola, né? Então, que caminho eles vão seguir, quem eles vão se tornar. O projeto de vida ajuda a responder essa pergunta: quem eu quero ser no futuro? Então, atendendo a essas necessidades dos alunos, os alunos começaram a ver mais sentido em estar dentro da escola. E aí, tendo esses resultados muito expressivos, o Brasil resolveu adotar como política pública o projeto de vida, e a gente vai entender aqui juntos um pouquinho onde o projeto de vida está nos documentos que são o marco legal da educação do ensino médio. Então, primeiro documento super importante é a nossa Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. O projeto de vida é mencionado nela como uma das competências gerais da educação básica, o que significa que ele deve ser desenvolvido em todos os segmentos, das crianças pequenas até os adolescentes. Mas é claro, existe uma ênfase maior no ensino médio, dado que esses jovens, eles têm capacidades de pensar sobre o futuro muito mais ampliadas e aprofundadas do que as crianças pequenas. Então, o projeto de vida se configura como um objetivo geral da educação integral, muito focado ali nessa etapa final da escolarização. E, inclusive, se vocês forem olhar a matriz curricular dos outros componentes, né, curriculares da BNCC, por exemplo, educação física, vocês vão ver que o projeto de vida ele é mencionado em algumas habilidades desses outros componentes, de forma que ele está presente do começo ao fim da BNCC. Então, ele é algo que a gente realmente precisa se dedicar para entender e para fazer acontecer nas nossas escolas. Um outro documento que é super importante para a gente respaldar o trabalho com o projeto de vida na escola é o ensino médio. Qual que é o papel do projeto de vida nesse documento, nessas orientações? Se a gente for ver, esse documento está dizendo para a gente o seguinte, que esses alunos precisam ter uma formação geral básica e uma formação diversificada, que são os chamados itinerários formativos. Essa parte diversificada do currículo tem o objetivo de promover uma certa personalização do ensino, para que os alunos possam escolher, em alguma medida, o que mais lhes interessa, quais são as necessidades de aprendizagem que eles têm de forma mais importante. Então, o projeto de vida entra no ensino médio para apoiar essas escolhas da parte diversificada do currículo. A ideia é que o aluno possa ir se conhecendo, se desenvolvendo, tendo reflexões sobre quem ele quer se tornar, que tipo de vida ele deseja ter no futuro, e que assim ele possa ir fazendo as escolhas sobre esse percurso formativo ainda na escola. E muitas pessoas questionam, mas não é muito cedo para já fazer a escolha de quem que eu quero ser no futuro? E aqui eu gostaria de acalmá-los, e espero que vocês também acalmem os alunos de vocês, porque a verdade é que o objetivo aqui é oferecer uma oportunidade de exploração de possibilidades. A ideia é que os jovens possam explorar percursos e não necessariamente tomar decisões. E mesmo que eles percebam que um caminho não é exatamente aquele que eles querem seguir, isso também já é uma informação importante para fazer escolhas que os levem aonde eles querem chegar. Então, é dessa forma que os documentos nos ajudam a respaldar o trabalho com o projeto de vida na escola. Então, visando uma formação integral que contemple todas as dimensões do ser humano e que também ajude ele a explorar o mundo à sua volta e a si mesmo para fazer escolhas que sejam mais alinhadas aos seus objetivos pessoais e também às demandas da sociedade. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente está falando aqui de projeto de vida, mas a gente ainda não definiu, afinal, o que é o projeto de vida. E eu acho super importante a gente ter clareza dessa definição. Afinal de contas, é ela que nos vai dar um horizonte formativo, ou seja, o que nós esperamos que os nossos alunos sejam capazes de fazer depois de passar por essa jornada de formação do projeto de vida. A gente precisa ter clareza dessa definição para criar esses marcos de onde a gente quer que eles cheguem. Então, vamos olhar juntos para essa definição que está no currículo de projeto de vida da Secretaria de Santa Catarina, e ela é inspirada no trabalho do professor William Damon, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.
O William Damon, ele coordena o Centro de Estudos sobre a Adolescência lá nessa universidade. E ele trabalha com o tema do projeto de vida há muitos anos. Então, ele e o seu grupo de pesquisadores ou colaboradores desenvolveram diversos trabalhos e chegaram numa definição que nos inspira aqui. Então, vamos ler juntos. Projeto de vida é um planejamento para conquistar objetivos estáveis de natureza pessoal, cidadã e profissional, que sejam carregados de sentido pessoal e orientados por valores éticos. Vocês vão ver que nessa definição tem algumas palavras que estão destacadas. E isso é porque elas são pilares importantes dessa definição. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, primeira coisa, quando a gente fala de projeto de vida, a gente está falando de futuro, daquilo que a gente quer para o nosso futuro, dos nossos objetivos. Agora, por que esses objetivos a gente está dizendo que eles precisam ser estáveis? Imagina que um jovem, em um dia, deseja uma coisa para sua vida e no outro ele quer algo completamente diferente. Isso vai fazer com que ele fique perdido, que ele não consiga avançar em direção alguma. E é por isso que os objetivos do projeto de vida precisam ter um mínimo de estabilidade para fazer com que o jovem se encaminhe para alguma direção. Mesmo que depois de algum tempo ele perceba que essa não é a direção adequada e faça algum tipo de reformulação. Nesse sentido, quando a gente fala de estabilidade, a gente não está falando que o projeto de vida é imutável. Muito pelo contrário, as pessoas mudam de acordo com as suas experiências, suas aprendizagens, e por isso seus projetos de vida também mudam. Mas é importante ter um mínimo de estabilidade para progredir na vida, tá certo? Então, o primeiro ponto, pilar aí da nossa definição de projeto de vida é ter objetivos. Agora, esses objetivos, eles precisam ter um sentido pessoal. O que isso significa? Eles precisam ser construídos pela própria pessoa e essa pessoa precisa atribuir um sentido para isso. Dessa ideia, a gente tira a questão de que o projeto de vida ele é indelegável, ou seja, é impossível delegar a tarefa de construir um projeto de vida para outra pessoa. Ou você constrói o seu, ou ninguém vai poder fazer por você. E aqui um aviso aos educadores, nós não podemos construir projetos de vida para os nossos alunos. E por que isso? Quando a gente atribui um sentido pessoal para alguma coisa, isso envolve uma carga afetiva alta. É algo que a gente realmente deseja. E esse âmbito do desejo faz com que a gente fique mobilizado e coloque energia para realizar esses objetivos. Se a gente não vê sentido naquilo, a gente não tem carga afetiva vinculada, não se mobiliza e, por fim, não se dedica na realização desses objetivos. De forma que, em pouco tempo, eles deixam de ser objetivos que a gente realmente tem. Por isso, é fundamental que, quando os alunos construam seus objetivos, eles sejam carregados de sentido pessoal. Então, falamos de objetivos estáveis, do sentido pessoal. Até agora, a gente poderia dizer que uma pessoa que tem esses dois pilares tem sonhos, né? Tem sonhos, coisas que deseja de forma muito intensa para a própria vida. Agora, a gente precisa tirar esses desejos do campo dos sonhos, do campo da imaginação e trazer para a realidade. E isso é feito por meio de um planejamento, que é o terceiro pilar aqui da nossa definição. Então, o planejamento é o que vai ajudar o jovem a tornar esses objetivos em metas concretas de curto, médio e longo prazo, a escolher as melhores estratégias para que essas metas se realizem e, assim, efetivar o seu projeto de vida. Então, falamos desses três pilares: objetivos estáveis, sentido pessoal, planejamento, falta o último, que são os valores éticos. Nós, enquanto educadores, não podemos permitir que os nossos jovens construam projetos de vida que possam ferir a própria dignidade deles ou a dignidade de outras pessoas e de outros grupos. Por isso é fundamental que todo projeto de vida esteja alicerçado em valores éticos, como a justiça, a igualdade e, sobretudo, a dignidade, que vai garantir o respeito a todas as formas de viver a vida. Gente, essa é a nossa definição.
é aqui que a gente espera que os nossos alunos sejam capazes de chegar ao longo da sua trajetória, construindo o seu projeto de vida. Essa definição que eu trouxe para vocês, ela é uma definição do campo da psicologia. Afinal de contas, o projeto de vida, ele nasce na nossa mente, internamente, e depois ele vai se materializando na realidade. Então, essa é a perspectiva psicológica do projeto de vida. Mas existem outras perspectivas de outros campos do conhecimento que contribuem muito para a gente entender o projeto de vida e como a gente pode ajudar os nossos jovens a construir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na perspectiva sociológica. Afinal de contas, o projeto de vida visa se realizar. E ele se realiza, na realidade, no campo social, em que ele precisa dialogar com outras pessoas, com fatores históricos, culturais, políticos, entre uma série de outros eventos. Então, o que é importante a gente entender aqui? Que do ponto de vista sociológico, o que é o projeto de vida? É uma conduta de antecipação, ou seja, é uma forma de eu tentar antecipar o futuro sem ter certeza de como ele vai ser. E essa tentativa de antecipar o futuro, ela tem basicamente dois objetivos. Um é superar o campo de possibilidades que eu tenho na minha vida ou me adaptar a ele. E aqui a gente tem esse conceito que é muito chave, muito caro para nós, que é o campo de possibilidades, que é do antropólogo Gilberto Velho. Campo de possibilidades, o que é isso? Nós nascemos em uma família, em um país, em um tempo que cria condições sociais, econômicas, políticas, históricas, que faz com que cada pessoa tenha um certo campo de possibilidades do que pode ser na vida futura. E esse campo, ele é fluido, ele não é totalmente determinado. Nós podemos expandi-lo ou restringi-lo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma forma clássica de expandir o campo de possibilidades é por meio do estudo. Então, a gente sabe que quanto maior o tempo de escolarização, maior a possibilidade de inserção no mundo do trabalho, melhores chances de trânsito cultural e tudo mais. Então, tempo de estudo é algo que amplia o campo de possibilidades de escolhas que eu posso fazer para o meu futuro. E tem fatores que podem restringir o meu campo. Por exemplo, dificuldades financeiras que não me permitam continuar nos estudos, falta de apoio familiar, uma gravidez precoce, abuso de substâncias psicoativas. Então, tem uma série de fatores que podem ajudar a restringir as minhas possibilidades para o futuro. Entendendo que esse campo é fluido, pode ser ampliado ou restrito, a gente consegue criar medidas para, claro, tentar ampliá-lo sempre e evitar que ele seja restrito. E essa é uma discussão muito importante quando a gente está falando do contexto brasileiro. Então, a gente vive em um país marcado por desigualdades sociais, dificuldades de todas as ordens. Então, é importante que a gente possa olhar para os nossos alunos, entendendo que os projetos de vida deles vão conviver com fatores limitantes. E como é importante eles reconhecerem esses fatores e criarem estratégias para superá-los ou para se adaptar a eles, quando não for possível uma superação. Bom, falamos da perspectiva psicológica do projeto de vida, que está lá na nossa definição, falamos da perspectiva sociológica e vamos falar um pouquinho da perspectiva filosófica. Então, a filosofia nos vai trazer a ideia de que é possível e necessário fazer escolhas. Então, essa é uma conquista também, né? Como eu falei para vocês no comecinho da nossa conversa, nem sempre os seres humanos puderam escolher como eles gostariam de viver a vida futura. Essa é uma conquista. Só que, ao mesmo tempo, faz com que, para algumas pessoas, ela tenha um certo peso, essa necessidade, essa obrigatoriedade de fazer escolhas. Mas é fundamental que a gente se implique nesse processo, porque é justamente o processo de fazer escolhas para a nossa vida que vai trazer sentido para ela. O sentido da vida nunca está dado. Cada pessoa precisa construir o seu.
E esse sentido é construído na medida em que a gente toma as rédeas da nossa vida e faz escolhas que nos permitam viver de forma coerente com aquilo que a gente acredita, com as nossas crenças, com os nossos valores, com os nossos objetivos, interesses e necessidades. Então, quis trazer para vocês aqui de forma bastante ampla, bastante geral, tá? Como esses 3 campos do conhecimento ajudam a gente a entender o projeto de vida e a importância da gente articulá-los quando a gente vai criar as nossas práticas e estar à frente desse tema junto com os jovens. Agora, uma coisa que eu quero muito enfatizar com vocês é o seguinte: vocês acham que ao final do ensino médio, todo jovem terá construído e formalizado um projeto de vida completo, com todos os detalhes possíveis e imagináveis? Não, tá? Por experiência própria, eu posso dizer para vocês que nem todos vão chegar num projeto de vida totalmente formalizado. E não tem problema algum. Porque qual é a expectativa de aprendizagem do projeto de vida? Não é que todos os seus alunos tenham um projeto de vida no final do 3º ano. Vamos olhar juntos qual é a nossa expectativa. Oferecer recursos para que os jovens aprendam a fazer escolhas importantes ao longo de toda a sua trajetória, ponderando-as eticamente, incluindo a figura do outro e construindo novas realidades comuns. Ou seja, o que a gente quer é instrumentalizar, capacitar, oferecer recursos para que os jovens sejam capazes de criar seus projetos de vida ao longo de toda a trajetória. Porque o projeto de vida é uma construção constante, ele não termina no ensino médio e nem deveria. Porque ainda muita coisa vai acontecer na vida desses jovens, eles vão aprender muito, vão ampliar o seu repertório, sua visão de mundo, e as coisas certamente vão precisar de ajustes. Então, a ideia aqui é que eles sejam capazes de projetar a vida ao longo da trajetória deles. É com esse olhar que a gente precisa trabalhar o projeto de vida, sem a pretensão de que todos cheguem num projetinho que atenda expectativas formais ao final do 3º ano. Muito bom, gente. Continuando aqui. A gente está falando do projeto de vida e o novo ensino médio vai dizer que o projeto de vida precisa ser trabalhado em 3 dimensões: a dimensão pessoal, a dimensão cidadã e a dimensão profissional. Vou pedir desculpa para vocês pelos probleminhas aqui do slide na divisão ortográfica das palavras. Então, olhem só, vamos entender um pouquinho a importância dessas 3 dimensões. Para muitas pessoas, quando a gente fala de projeto de vida, elas pensam automaticamente na questão da escolha profissional, do mundo do trabalho. Mas o projeto de vida, apesar de contemplar o mundo do trabalho, porque o trabalho ele é uma importante forma de viver a vida, uma importante forma de se inserir na sociedade, ele não é a única. Então a gente precisa olhar também para essas outras 2 dimensões, que é a pessoal e a cidadã. Vamos juntos entender um pouquinho particularidades de cada uma delas. Bom, o que concerne a dimensão pessoal do projeto de vida? Tudo aquilo que está relacionado ao autoconhecimento, à autoestima e à construção da identidade. Quando a gente fala de projeto de vida, a gente está falando basicamente de 2 coisas: quem eu quero ser no futuro e como eu desejo viver a minha vida no futuro. Isso tem tudo a ver com minhas características pessoais, da minha personalidade, os meus valores, meus interesses, a forma como eu encaro o mundo. Tudo isso pode ser investigado por meio de um trabalho voltado ao autoconhecimento. E isso interfere muito na questão da autoestima. É muito importante que os nossos jovens se sintam capazes, não somente de construir um projeto para suas vidas, mas também de realizá-lo. A gente percebe que muitos jovens que não têm autoestima positiva fortalecida têm dificuldades na construção e na realização dos seus projetos. Então, essa dimensão da autoestima também é algo que a gente precisa trabalhar muito, reconhecendo as fortalezas dos alunos, estimulando suas potencialidades, ajudando-os a lidar com suas vulnerabilidades, porque isso também faz parte do processo de construção de uma autoestima que seja positiva.
E a questão da identidade, né? Que é esse quem eu sou de forma mais ampla. Então, esse quem eu sou está ligado a características pessoais, né? Como a questão da personalidade, com a questão dos interesses, mas também está muito relacionado a quem eu sou na sociedade, né? Então, questões de pertencimento social, como qual é a minha classe, qual é a minha raça, etnia, meu gênero, como essas categorias sociais também interferem no meu projeto de vida, nas minhas escolhas, nas minhas possibilidades, que tipo de limitações isso cria, como eu posso superar essas limitações. Então, todo esse campo da identidade social, que a gente chama, também está aqui dentro da dimensão pessoal. E uma coisa que eu não poderia deixar de mencionar é também a questão dos relacionamentos interpessoais. Então, a dimensão pessoal também fala de como eu me relaciono com os meus familiares, com os meus amigos, se eu peço ajuda, se eu tenho dificuldade de pedir ajuda, se eu ofereço ajuda, quem são os meus apoios, como eu construo redes de apoio que possam me fortalecer, ajudar na construção e na realização do meu projeto de vida. Tudo isso é da ordem da dimensão pessoal e que é fundamental que seja trabalhada ao longo da construção do projeto de vida. Vamos olhar aqui junto algumas sugestões de estratégias metodológicas que vocês podem usar para trabalhar com temas dessa dimensão pessoal. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de unidades temáticas sobre a dimensão do projeto, sobre a dimensão pessoal do projeto de vida, que consta no currículo de projeto de vida da Secretaria de Santa Catarina. Então, uma das unidades temáticas é a investigação sobre a minha história e as histórias que me compõem. Como que eu posso trabalhar essa unidade? Uma estratégia metodológica muito potente e interessante é a narrativa autobiográfica, né? A gente tem uma história de vida, mas muitas vezes a gente não criou essa narrativa para nós mesmos. Ou seja, nós não nos contamos essa história para nós mesmos, né? Com todos os elementos objetivos e subjetivos que elas carregam. E a narrativa autobiográfica, ela não precisa necessariamente ser conte-me a sua vida, a história da sua vida, porque é algo que é realmente muito amplo e para alunos nessa faixa etária pode ser um desafio extremamente complexo. Mas a gente pode fazer um exercício mais focado. Então, por exemplo, crie uma narrativa autobiográfica de algum momento em que você se sentiu orgulhoso de si mesmo. Isso é uma forma de trabalhar o tema da autoestima positiva, que a gente falou agora há pouco. Conte uma história, conte como é a sua família, quais são os momentos que você se lembra mais felizes da história da sua família. Essa é uma forma de trabalhar a questão das relações interpessoais, como os alunos se relacionam. Enfim, existe uma série de possibilidades para trabalhar com essa estratégia que ajuda o aluno a construir essa narrativa, investigar a própria história e quais são essas histórias que compõem a vida deles. Isso vai oferecer muitas informações preciosas para que eles façam escolhas sobre o futuro. Outra unidade temática é ser jovem na contemporaneidade. Então, é super importante que eles entendam quem eles são e que lugar eles ocupam na vida social, né? Então, uma estratégia que a gente sugere aqui é fazer pesquisas nas redes sociais. Então, será que a experiência de juventude que ele tem é igual para outras pessoas? Existem outras formas de viver a juventude? Que formas são essas? Então, eles podem usar as redes sociais, que já é algo que eles usam bastante, para se comunicar com outros jovens, para descobrir outras realidades e, quem sabe, até adotar estilos de vida diferentes que possam fazer sentido para eles, reforçando seus valores, destacando suas habilidades e tudo mais. Outra unidade temática é a diversidade, modos de viver a vida. Então, acabei de falar para vocês sobre a questão de estilo de vida, né? Existem muitas formas de viver a vida. E essas formas podem nos ajudar a construir projetos de vida. Então, tem pessoas que escolhem viver a vida de uma forma minimalista, por exemplo, né? Com poucas coisas, com apreço pela questão da sustentabilidade, por exemplo.
Tem pessoas que escolhem uma vida fitness, né? De ser atleta, de cuidar do corpo, de saúde e tudo mais. Essa é uma outra forma de viver a vida. Tem as pessoas que são mais do campo intelectual, estudiosas, que apreciam muito a busca pelo conhecimento. É outra forma. Então, essas formas todas, é importante que os alunos possam explorá-las, apreciar a diversidade, respeitar a diversidade, entender que não necessariamente uma forma de vida precisa ser adotada por ele, mas que precisa ser respeitada e legitimada por aqueles que a adotam, e entender que essas formas de vida também podem ser conjugadas, né? A gente pode optar por algumas delas, né? A gente não precisa se filiar a apenas uma. Essa é uma forma muito interessante de explorar possibilidades para o futuro. E uma estratégia que a gente recomenda aqui é que eles possam fazer um autorretrato, por exemplo. Um autorretrato que traga elementos não apenas sobre a aparência física deles, mas que também revelem a subjetividade deles e essa diversidade, como eles escolhem viver a própria vida, quais são as nuances, né, as particularidades que cada um tem. Então, isso aqui é um pouquinho, algumas ideias, algumas sugestões de como trabalhar as unidades temáticas da dimensão pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a dimensão cidadã do projeto de vida. Então, é super importante a gente ter clareza de que a grande potência do projeto de vida, e acho que é o grande ponto que fez com que eu particularmente me apaixonasse por esse tema, é que os projetos de vida, eles podem gerar rupturas na sociedade, gerar oportunidades, gerar mudanças, transformações, que podem ser em pequena escala ou em grande escala, né? E a gente também pode criar projetos coletivos. Então, às vezes eu tenho um projeto de vida e outra pessoa pode compactuar com esse mesmo projeto. E assim a gente vai criando redes que vão se apoiando e vão transformando aspectos da vida social, política, econômica, das quais a gente deseja ver mudanças, né? E assim a gente vai criando algo que é maior do que a gente, que é maior do que o nosso projeto de vida, que é um projeto societário, um projeto de sociedade, que seja mais satisfatório para nós. Então, é super importante que os alunos tenham clareza de que eles vivem em um mundo que é compartilhado com outras pessoas. Então, não basta que eles tenham projetos de vida que visem a realização pessoal e a satisfação dos próprios interesses. É fundamental que isso esteja articulado com as demandas do mundo, que isso promova transformações, que ajude outras pessoas, que seja alicerçado por valores éticos. Então, essa é a força da dimensão cidadã do projeto de vida. Então, que os alunos entendam que eles não estão sozinhos no mundo e que, por isso, seus projetos de vida precisam também olhar para o mundo além do eu, né? Então, que temas vão ser trabalhados aqui nessa dimensão cidadã? Tudo que está mais relacionado à esfera da participação na vida pública e à convivência entre as pessoas. Então, desde questões mais ligadas à empatia, a sensibilidade social, a criticidade, a responsabilidade, compromisso com o bem comum, mas também a política e a ética. Então, todos esses elementos vão ser trabalhados aqui e vão ajudar os alunos a entender que o projeto de vida pode ser um algo a mais, né? Trazendo sentido não só para eles, mas também para a vida comunitária, para a vida social. Vamos olhar aqui um pouquinho as unidades temáticas dessa dimensão que estão presentes lá no currículo de projeto de vida. Trouxe aqui 3 delas com algumas sugestões para a gente comentar um pouquinho. Então, uma delas é conhecendo minha comunidade local, seu potencial econômico e social. Então, super importante que os alunos possam olhar para o entorno deles e, desse entorno, recolher elementos que os ajudem a construir um projeto de vida, inclusive dentro do campo de possibilidades deles. E que, se eles detectem que eles têm projetos que estão, objetivos do projeto que estão fora desse campo de possibilidades, que eles possam criar recursos para expandir suas possibilidades e atingir seus objetivos. Então, uma estratégia que é super interessante aqui para trabalhar essa unidade temática é o projeto social. Então, fazer com que os alunos possam identificar demandas sociais na própria comunidade, que pode ser do entorno da escola, que pode ser da cidade, que pode ser até em termos mais amplos do estado, e tentar entender como eles podem criar
formas de superar esses problemas ou de contribuir com eles. Existe um grande referencial teórico e metodológico que vocês podem pesquisar para implementar projetos sociais na escola de vocês. E esses projetos sociais podem estar muito bem amarrados com o currículo de projeto de vida, ajudando os alunos a desenvolver suas habilidades, fazendo com que eles tenham que argumentar por que eles escolheram determinado problema, que eles tenham que se comunicar de forma eficiente com as pessoas da comunidade para entender quais são suas necessidades, que eles mobilizem a criatividade para propor soluções que sejam viáveis, que sejam desejáveis e positivas, e assim por diante. Outra unidade temática, apoios sociais, relações competitivas e cooperativas. Então, falei para vocês da importância dos jovens buscarem apoios para a construção e para a realização dos seus projetos de vida. Esses apoios podem sim estar no campo da vida privada, das relações pessoais, que são os familiares, os amigos, até mesmo vocês, professores, mas também eles podem buscar apoios na esfera pública da vida, em instituições, em políticas públicas, em programas governamentais ou privados de incentivo à formação, à inserção no mundo do trabalho e por aí vai. Então, qual estratégia a gente pode usar aqui? Que os alunos façam um mapa de quais são as relações que eles têm e como essas relações podem os apoiar. E nessas relações eles podem incluir, inclusive, essas instituições, esses lugares, essas pessoas que podem servir como mentores para apoiar esse projeto deles para que seja realizado, né? Realizável, inclusive. Por fim, uma última unidade temática, projetos de vida e transformação social, né? Então, projeto de vida pode sim promover a transformação social, poderia trazer inúmeros exemplos para vocês de casos como esse, e eu acho que é justamente por isso que a estratégia metodológica que eu vou recomendar aqui é o estudo de caso. É muito importante que os nossos jovens saibam que é possível, sim, gerar transformações. Eu fiz uma pesquisa com jovens sobre o que eles gostariam de mudar no mundo e como eles se sentiam em relação a isso. E eu obtive dados muito tristes em relação a isso. Porque a verdade é que sim, os nossos jovens não são apáticos, eles querem mudar muita coisa no mundo, mas eles se sentem extremamente incapazes e impotentes de realizar essa transformação. Então, é trazendo casos, né, e promovendo uma análise aprofundada sobre esses casos, que os jovens vão perceber que sim, existem pessoas que fazem isso, e que por que não, eles também não poderão fazer. Então, nessa análise, é importante escolher figuras que sejam pessoas de referência, que encarnem valores éticos e que tenham promovido transformações positivas, significativas para a sua vida pessoal, para o seu entorno, para a sua comunidade. E esses casos precisam ser analisados, né? O que essas pessoas, quais eram os objetivos dessas pessoas, quais apoios elas tiveram, como elas, que estratégias elas utilizaram, né? Como elas conseguiram realizar seus objetivos, quais foram os resultados, houveram erros, como esses erros foram reparados e assim por diante. Então, essa é a dimensão cidadã do projeto de vida. Chegamos, por fim, na dimensão profissional. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente falou já do conceito de campo de possibilidades, e aqui é importante a gente retomar, porque a dimensão profissional envolve muito esse campo de possibilidades. Afinal, os nossos alunos terão a oportunidade de prosseguir seus estudos depois da escola? Isso vai fazer com que eles consigam melhores formas de inserção no mundo profissional, melhores oportunidades. Ou não, eles terão que buscar outros caminhos profissionais. Então, esse reconhecimento do campo de possibilidades é fundamental aqui para que eles se reconheçam. Quais são as opções que eles têm, os desafios, os recursos necessários, os recursos que eles já dispõem, como eles podem buscar superar e ampliar esse campo. Um outro ponto super importante dessa dimensão é a questão dos critérios de escolha profissional. Escolha é algo que a gente faz corriqueiramente na nossa vida. A gente está o tempo inteiro escolhendo e muitas vezes de forma automatizada.
né? Só que quando a gente vai fazer escolhas sobre temas mais complexos da vida, que têm impactos, que têm consequências maiores para nós e para os outros, é preciso que a gente não faça de forma automatizada, que a gente eleja critérios para fazer essa escolha, né? Então, quando vou fazer uma escolha profissional, o que é importante para mim nessa profissão? É importante que ela esteja alinhada aos meus valores? É importante que ela me permita um crescimento intelectual? É importante que ela me remunere bem, que eu possa ajudar minha família por meio da minha remuneração? É importante que o meu trabalho me possibilite conhecer outras pessoas, ou é importante que o meu trabalho seja algo mais introspectivo, porque o meu perfil é ficar mais quietinho, fazendo as minhas coisas, trabalhando sozinho. Então, quais são os critérios que são importantes para mim ao escolher uma profissão? Né? Então, isso aqui é algo muito personalizado, né? Os alunos precisam identificar quais são os critérios que fazem sentido para eles. E aí vocês, educadores, vão apoiá-los a refletir sobre a hierarquia desses critérios, né? Então, a gente identifica uma série de critérios que são importantes, mas nem sempre as profissões vão se adequar a todos eles. Então, quais são os mais importantes? Essa hierarquização é fundamental que o jovem seja capaz de fazer para tomar uma decisão consciente sobre a sua profissão futura. Também é importante aqui, nessa dimensão profissional, que os jovens sejam capazes de criar e executar estratégias de planejamento, para que eles possam se organizar, né? Então, qual é o objetivo profissional que eles têm? Como eles fazem para chegar lá? Então, como eles vão planejar a vida deles, da escola até a conquista dos seus objetivos profissionais, de forma que passo a passo ele possa ir evoluindo, crescendo e se aproximando desse objetivo final, considerando, inclusive, imprevistos, planos alternativos, a necessidade de fazer o famoso plano B e tudo mais. E um outro tema que eu acho que é super importante aqui da gente destacar com os alunos é a questão do profissionalismo e da ética profissional. Então, quando eles entrarem, né, adentrarem o mundo do trabalho, eles vão se deparar com situações que são provavelmente muito diferentes do que eles estão acostumados a se deparar atualmente. E eles vão precisar encontrar saídas éticas para lidar com isso, né? Então, o mundo do trabalho nos gera relações e situações que demandam, às vezes, uma ética mais aprimorada, uma reflexão mais exigente sobre isso. E aqui entram temas como honestidade, como a questão do falar a verdade, corrupção, assédio moral no trabalho. Então, uma série de temas aí que concernem essas relações do mundo do trabalho que é importante a gente já tematizar aqui para ajudar na formação desses futuros profissionais, tá bom? Vamos olhar um pouquinho as unidades temáticas propostas para essa dimensão e algumas sugestões de como trabalhá-las. Então, uma das unidades é os desafios da escolha profissional. Então, existem uma série de desafios dessa escolha, né? Que é se conhecer, né? Se entender bem, entender quais são as oportunidades no mercado, entender o mundo do trabalho futuro, como que ele vai se organizar. Então, o que é importante eu me preparar para lidar com esse mundo do trabalho que vai ser diferente do que é atualmente, as questões de ética e profissionalismo que eu falei agora há pouquinho para vocês. Então, tem uma série de desafios, e quando a gente quer trabalhar com diversos temas dentro de um tema mais amplo, uma estratégia que é super legal, que eu gosto muito de usar, é a rotação por estações. Então, a gente prepara, né, algumas estações na sala de aula, né, que são agrupamentos de alunos com foco em algum tema. Então, um grupinho vai ali nos primeiros momentos da aula trabalhar com o tema da ética profissional, outro grupinho com o tema do mundo do trabalho no futuro, e assim por diante. E ao longo da aula eles vão rotacionando por essas estações, de forma que ao final da aula eles puderam olhar um pouquinho para todas essas temáticas e ter uma visão mais ampla do tema, que são os desafios da escolha profissional. Então, essa é uma sugestão que pode ser trabalhada em uma aula e até mesmo num conjunto maior de aulas. Outra unidade, mundo do trabalho, quais as possibilidades?
é muito comum que os nossos alunos, eles tenham um repertório mais escasso de possibilidades de profissão. Geralmente o repertório deles está muito relacionado às profissões clássicas, como médico, advogado, administrador, as profissões ali que concernem o mundo da escola, né, professor e tudo mais, e as profissões dos seus familiares. Então, existem diversas profissões que eles desconhecem e que, inclusive, nós, educadores, também desconhecemos. Ainda mais com a velocidade de transformações, né, do nosso mundo contemporâneo, diversas profissões novas vão surgindo. Então, há muita coisa a se conhecer. E é importante que eles façam essa exploração intensa sobre possibilidades, né? Então, uma sugestão aqui, que é uma sugestão até relativamente clássica, é promover uma feira das profissões, né? E dependendo do município onde você está, se existe mais dificuldade em convidar profissionais de diversas áreas para estar numa feira presencial dentro da escola, a gente pode organizar um evento online, né, por exemplo. Ou pedir para os alunos convidarem profissionais para uma entrevista online. A gente tem diversos recursos digitais, né, que nos possibilitam que os alunos explorem esse universo profissional, muitas vezes sem sair, né, da escola, de suas casas e atingindo, né, campos mais distantes do universo deles. E por fim, outra unidade temática que é o profissional do futuro, né? Então, é um tema super importante entender quais são as competências e as habilidades que vão ser exigidas dos profissionais do futuro, né? Falei agora há pouco sobre a criatividade é uma competência que vai ser cada vez mais exigida. E uma estratégia que pode ser usada aqui são dinâmicas que vão ajudar os alunos a definir critérios de escolha, né, para a profissão deles, considerando as mudanças do futuro. Então, uma dinâmica que eu gosto muito de fazer é como se fosse um bingo de profissões. Então, eu crio, né, vocês podem criar algumas possibilidades de profissões e os alunos vão ter que escolher as vagas que você vai disponibilizar para eles. E as vagas vão levar em consideração questões aí do mundo do mercado profissional do futuro. E vamos ver quais deles vão conseguir se encaixar, vão perceber que tem as habilidades necessárias para se enquadrar nessas vagas de trabalho, né, nessas posições. Então, é um exemplo. Muitas outras dinâmicas podem fazer que ajudem os alunos a mobilizar esses critérios e a entender se eles também já têm desenvolvido ou estão dispostos a desenvolver algumas competências e habilidades que serão exigidas deles. Muito bem, gente. Eu falei aqui para vocês dessas 3 dimensões que precisam ser trabalhadas no projeto de vida, de acordo com os marcos legais, né, da legislação educacional brasileira. E eu gostaria muito de destacar com vocês a importância dessas dimensões serem trabalhadas de forma progressiva e espiralada. Guardem essas palavrinhas, né? Muitas pessoas acabam dividindo essas dimensões nas 3 séries que compõem o ensino médio. Então, na primeira, trabalha a dimensão pessoal, na segunda, cidadã, e na terceira série, a dimensão profissional. Mas o apelo que eu gostaria de fazer para vocês é que essas dimensões sejam trabalhadas em todas as séries. Afinal de contas, o aluno do terceiro ano do ensino médio é muito diferente do aluno do primeiro ano. Então, as questões de autoconhecimento, ele vai precisar reformular, trabalhar novamente, investigar o que continua valendo, o que deixou de valer, e assim como as suas reflexões sobre as questões de cidadania e seus interesses no mundo do trabalho. Então, na medida do possível, tentem organizar as atividades, as aulas de vocês, de forma a contemplar essas 3 dimensões, então de forma espiralada, né, nas 3 séries que compõem o ensino médio, de forma que elas sejam sempre revisitadas, mas que isso seja feito de forma progressiva, ou seja, aumentando o nível de complexidade dessas discussões, dessas reflexões ao longo das séries, para que ao final ali do terceiro ano os alunos tenham um repertório vasto de discussões, de reflexões, de aprofundamento sobre essas 3 dimensões, tá certo? Eu espero muito ter contribuído com vocês, que a nossa conversa de hoje possa ter ajudado vocês
a planejarem suas aulas, a refletirem sobre o projeto de vida, a importância dele na escola, como ele pode fazer diferença para que os alunos vejam sentido em estar na escola e se dediquem à sua formação, tá? Quero terminar aqui, então, a minha fala com uma frasezinha que está presente na música Vilarejo, que foi composta pelo Antônio Carlos Santos de Freitas, pelo Arnaldo Antunes, pela Marisa Monte, pelo Pedro Baby, que é Sonhos Semeando o Mundo Real. Eu espero que esse meu grande sonho de trabalhar com projeto de vida, de ajudar a juventude a desenvolver projetos, né, a construir projetos que ajudem eles a verem sentido, atribuírem sentido para as suas existências e a transformarem a vida comum, visando o bem-estar próprio, mas o bem-estar também social, seja um sonho que se transforme em realidade, e eu conto com vocês para me ajudarem a semear esse sonho por aí, tá bom? Um abraço a todos, espero que vocês tenham aproveitado. Até uma próxima oportunidade.